Tá bom. Ah, beleza. Ó, o livro que eu vou usar como base para a aula de hoje é esse aqui, O que é Intertestamento. Depois eu vou mandar a foto lá para o grupo, e aí, se vocês tiverem interesse, né, comprar. Mas tem outros materiais que falam desse período, né? Que o que acontece? É, a gente tem um espaço entre o último livro do Antigo Testamento, que foi escrito, e o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento a ter sido escrito foi 1 Tessalonicenses, não foi o livro de Mateus. Né? A gente já falou sobre isso, a ordem ela é teológica, né? Não cronológica, e o último livro do Antigo Testamento, dentro da ideia da Bíblia Católica, foi o livro de sabedoria, e não Malaquias. Então a gente tem um período de tempo aí, né? No caso do livro de sabedoria até o livro de Tessalonicenses, a gente tem um período aí de um século mais ou menos de distância. A maioria das pessoas, né, fala sobre 400 anos, né, que aí seria aquela ideia, né, das 4 páginas em branco na Bíblia e tal, mas a gente teria aí mais ou menos um século realmente de distância entre o período dos livros chamados canônicos. Tem gente que coloca 4 séculos por causa da distância de data, né? E aí muda a cronologia. Mas independente aí de como você leia isso, isso que a gente chama de intertestamento é um período importante para entendermos, né, o Novo Testamento, porque é nesse período que vão nascer alguns grupos religiosos, né, alguns grupos político-religiosos, né, os saduceus, os fariseus. A produção literária também vai ser forte nesse período. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre essa influência. Então a gente vai estar hoje, na próxima aula, falando aí sobre esse período intertestamentário, né? E aí eu vou estar mandando vídeo, vou estar mandando material escrito para vocês lerem, para vocês pesquisarem, porque ajuda muito, né, a entender um pouco. Que até quando se fala sobre lei no Novo Testamento, às vezes não é uma citação sobre os 5 livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, né, a Torá, mas é sobre outros documentos que eram entendidos como lei, né, outros comentários, principalmente dos fariseus. E aí, por isso que Jesus ele não está negando a Bíblia, né? Ou o Antigo Testamento, mas ele está negando essa interpretação que o pessoal faz e que alguns, né, entendiam, inclusive, como sendo sagrado. Então, é legal a gente ter uma ideia desse período, até para poder compreender, né, a questão literária do Novo Testamento, a própria apocalíptica judaica, né, vai surgir aí nesse período, que é importante. Para a gente não ler o livro de Apocalipse achando que é uma profecia do fim do mundo, que não é, eu preciso entender o que é a apocalíptica judaica, esse período, né, de dominação do Império Romano. Então, tudo isso é importante. Eu vou ler aqui nesse livro uma parte introdutória e depois eu vou ler aí no slide. A gente tem duas perspectivas, né, um pouco diferentes sobre esse período, mas aí é para vocês conhecerem. Então vamos lá. O último livro do Antigo Testamento, o da Sabedoria, foi escrito cerca do ano 50 antes de Cristo. O primeiro livro do Novo Testamento, a Epístola aos Tessalonicenses, foi escrito em 51 depois de Cristo. Entre esses dois livros transcorreu um século, sobre o qual a Bíblia não diz nada. É um século importante, porque foi nele que Jesus viveu e no qual formou a sua mentalidade, a sua teologia e a sua espiritualidade. Isso é legal pensar, porque quando a gente vai falar sobre intertestamento, muita gente fala assim: ah, esse período foi o período que Deus se calou. Não foi, porque foi o período de vida de Jesus.
Então Deus não se calou, né? Se a Bíblia não diz nada sobre esse período, há, todavia, uma vasta literatura extra-bíblica, nascida nele, da qual muitas obras são conhecidas há bastante tempo, outras ao contrário. Foram descobertas recentemente. Essa literatura, muitas vezes estranha, sobre múltiplos aspectos, é acessível apenas aos especialistas, que a estudam com afinco. Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre essa literatura, né, que é um pouco aí diferente, né, do comum. Vamos passar aqui para o slide. Aqui no slide é uma introdução um pouco mais, né, tradicional, né? Então, vamos falar sobre um período muito importante da história, que muitas vezes é negligenciado, o período intertestamentário. Esse período de cerca de 400 anos, entre o Antigo e o Novo Testamento, é fundamental para entendermos o contexto em que o Novo Testamento foi escrito e as ideias que influenciaram os autores dos textos sagrados. Durante esse período, muitas mudanças ocorreram na região da Palestina. Isso é importante também a gente entender, né? Porque o judeu, ele falava hebraico. Na época de Jesus, falava-se aramaico, e o Novo Testamento é escrito em grego. Por quê? Porque o Império Romano dominou a Grécia, mas a Grécia dominou culturalmente o Império Romano. Então, os romanos deixaram de ter como língua oficial o latim e passou para o grego koiné, que era a língua falada no primeiro século, na época de Jesus, no período de Jesus também, né? E o Novo Testamento, então, foi escrito nesse período, para essas pessoas, para essa época. Então, até a questão da língua é importante, né? A gente entender essa questão, por que, que o novo é em grego e por que, que o antigo é em hebraico. É por causa desse período de dominação do Império Romano e de dominação da cultura grega também, né? Durante esse período, muitas mudanças ocorreram na região palestina, com a dominação romana e a influência da cultura grega. Além disso, grupos religiosos como os fariseus e os saduceus surgiram e se desenvolveram nesse período. Tudo isso teve um impacto significativo nas ideias religiosas e políticas presentes no Novo Testamento, né? Então, quando nós falamos de intertestamento ou período intertestamentário, a gente está falando sobre esse período de dominação do Império Romano sobre ali a região de Israel, influência da cultura grega e sobre documentos que foram surgindo, né, nesse período. E aí, eu vou projetar aqui para mostrar para vocês um quadrinho com algum desses documentos. Ricardo, Fala aí. uma curiosidade boba, mas é claro, a gente ouve falar o tempo todo. O idioma que Jesus falava era o hebraico mesmo? Ele Tem falava como aramaico. Na época de Jesus, era aramaico, o judeu falava aramaico. sim, hebraico, aramaico e depois influência da cultura grega. Se bobear, ele ouviu muito grego aí pelo caminho, né? Então, provavelmente ele tinha contato com a cultura grega, porque o hebraico ele ficou mais para a questão religiosa, né, no templo, a leitura dos escritos era em hebraico. Mas você também tinha leitura em aramaico, que eram os targums. Sim. Provavelmente, alguns vão dizer que aquela leitura que Jesus faz lá em Lucas 4:20 é um targum, que é um texto aramaico do texto hebraico. Então, Jesus deve ter tido contato com as três línguas, né? Com certeza, né? Paulo, por exemplo, falava as três línguas: É. hebraico, aramaico e grego, entendeu? Mas na época de Jesus, os apóstolos, eles falavam aramaico. O aramaico era uma espécie de hebraico facilitado, né? Tinha menos complicações gramaticais que o hebraico, porque Uhum. como com a dominação romana, você tinha que falar a língua do império que estava dominando para fazer negócio, né? Para comprar, vender. Então, muita gente se comunicava em grego, né? Sim. E o aramaico entre os judeus, entendeu?
Uhum. Então, beleza. Beleza. Então vamos lá. Nesse período, a gente tem aí, ó, uma coisa que é importante, que é a questão da tradição oral. Quando o templo ele é destruído, né, lá em 70 depois de Cristo, os judeus eles perdem então seu lugar, né, religioso, mas desde a da destruição do primeiro templo, você tem a sinagoga. Então a sinagoga era um lugar de estudo, né, de reflexão, e o templo ficou ali como o lugar do ritual, do sacrifício, né? Mas, a partir dessas questões, né, foram surgindo outros documentos, outros textos, textos religiosos e textos de leis, né, para a pessoa ir seguindo no dia a dia. A tradição oral ela é muito presente, né, no judaísmo, ela influenciou a formação do Novo Testamento. O que era a tradição oral? Por exemplo, nós temos 4 evangelhos. Cada um dos evangelhos fala de Jesus de uma forma. Se você reparar, Jesus é diferente nos 4 evangelhos. O que houve, provavelmente? Os autores desses textos, cada um escrevendo para o seu público específico, dentro do seu contexto específico, bebeu numa fonte diferente. Ou seja, ouviu histórias. O próprio texto de Lucas vai dizer, depois, né, de ouvir testemunhas, né, depois de ouvir pessoas que viveram o fato, decidimos, por fim, escrever sobre os eventos recém-acontecidos entre nós. Então, a tradição oral era aquilo que ia passando de cada um para cada um. Só para a gente lembrar, Mateus foi escrito entre 70 e 80. Jesus morreu em 33. Então você tem um período aí de pelo menos 50 anos, né? Então isso foi através da tradição oral. Por quê? Porque no período de vida de Jesus, ninguém estava escrevendo sobre ele. Ninguém estava interessado, né, em fazer um diário sobre a vida de Jesus. Isso foi sendo escrito depois. Então, essa tradição oral ela é importante porque é ela que vai gerar essas diferenças de relatos. Já falamos, né, por exemplo, da diferença entre a genealogia de Lucas e de Mateus, a crucificação de Mateus e de Lucas, a diferença de conteúdo. Opa, fala aí. A diferença de conteúdo do Evangelho de João para os outros 3 evangelhos. Tudo isso porque cada autor, cada grupo de autores, bebeu numa fonte, numa tradição oral específica. Né? É um que ia contando para o outro, que ia contando para o outro, que ia contando para o outro. Fora isso, a tradição escrita. Grupos que escreviam, né, sobre Jesus, sobre o que ele estava fazendo, e cada um dava a sua versão, cada um contava da sua maneira. Então, eu tenho a tradição oral e a tradição escrita. E aí, nesse quadrinho aí, que eu estou mostrando aí para vocês, a gente tem aí, né, a lei oral, a lei escrita, né, que isso é extraído da Torá, a Torá, que significa lei, né, em hebraico. São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, é o Pentateuco, certo? E dessa Torá vai surgir uma lei oral e uma lei escrita. Que a gente tem aí a Halaká, né? Tem aí a tradição, né, dos saduceus, dos Qumranitas, né, que tem os documentos lá de Qumran. Da lei oral vai surgir também a Haggadah, o Midrash, né, e aí tem as tradições em aramaico, a dos saduceus, Mishnah, e aí de cada uma dessas aí você vai surgindo outros que vão orientando o povo judeu. Então, a tradição oral e a tradição escrita, que ajudou a formar o Novo Testamento, ela já era comum no período anterior, né, do Novo Testamento.
Então, só para a gente ter uma ideia de como foi rico esse período que a gente chama de intertestamento, né? Eu vou ler aqui um resuminho sobre o que significa cada um desses nomes, para a gente ter uma ideia aí, né? Primeiro, a halakha. Halakha é um termo técnico proveniente da raiz hebraica halak, andar, que indica as decisões das autoridades rabínicas em relação às questões da conduta discutidas ou incertas, e isso tanto para os indivíduos como para a comunidade. A halakha é o caminho, a marcha ou a regra que interpreta a lei escrita e lhe permite aplicar-se às circunstâncias reais da vida. Então, a halakha era uma forma de interpretar a lei de Moisés, certo? Lá o Pentateuco. A Haggadah, né? Esse termo vem da raiz higid, que é anunciar, narrar, significa o que diz a Escritura, além do seu sentido óbvio. No sentido estrito, porém, ele designa a interpretação da escritura oral e, em seguida, escrita, distinta da halakha. O discurso hagádico segue de muito perto o texto bíblico, mas muitas vezes insere nele palavras, provérbios, lendas ou narrações de milagres, destinados a instruir e confortar o justo que procura a Deus. A Haggadah interpreta e esclarece a Escritura. É nela que se encontra a maior parte dos elementos hagiográficos ou de vida dos santos, de grande tradição judaica. Analogicamente, muitas vidas de santos vêm da Haggadah. Então, se eu quisesse ter uma interpretação sobre fatos do cotidiano, né, em relação ao cumprimento da lei, eu ia na halakha. Se eu quisesse saber sobre a escritura, né, entender, né, buscar uma edificação, eu ia na Haggadah. Por isso que, né, os judeus se sentiam tão oprimidos, porque você tinha a lei, né, Torá, fora isso tinha a halakha, tinha a Haggadah e ainda tem o Midrash, que a gente vai falar daqui a pouco. Deixa eu só pegar um livro aqui para mostrar para vocês um exemplo disso. Voltei. Isso aqui, ó, é um livrinho que é a Haggadah sobre Gênesis 3. Isso aqui vem de Na Paulinas, tem sobre vários textos, né? Só para a gente entender o que seria, então, uma Haggadah, né? Ó, ele vai dizer aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ler para vocês. Ó, a tentação. A propósito da serpente, ela era a mais digna de nota entre todos os animais. Possuía as qualidades excelsas, e em algumas era até mesmo semelhante ao homem. Como este sabia falar, estava em posição ereta, sobre dois pés, e era alta como um camelo, como se não fosse a queda de Adão, um par de serpentes seria suficiente para realizar todo o trabalho que nós, homens, devemos fazer. Isso aqui é uma Haggadah sobre a parte da serpente. Então, é uma interpretação sobre como que seria a serpente do Jardim do Éden, né? Todo mundo coloca uma cobra, mas dentro dessa Haggadah, você vê que não, tem pés, tem mãos, é alto, é grande, né? Me lembra sempre, quando fala de serpente no Jardim do Éden, lá naquele filme Monstros,
né? Tem lá os dois heróis e o outro que é contra eles é uma serpente, o cara, né? E ele tem 2 pés, tal, é naquele estilo ali, né? Isso é dentro da tradição judaica. Você vê que isso não está na Bíblia. E é justamente esse tipo de coisa, né, que é o interessante da tradição judaica. Eles vão expandindo o sentido. Dentro disso, né, também tem o Midrash. O que é o Midrash? O Midrash é um meio de transmissão da Halaká, como é também a Mishnah. Mishnah provavelmente vem de repetir, significa repetição. Este termo designa, sobretudo, a lei oral. É quase equivalente a Halaká, e mesmo no conjunto da tradição chamada lei oral, coleção de Halakot. A Mishnah raramente cita texto da Escritura, ao contrário do Midrash, que os considera como ponto de partida. O Midrash é um comentário em cima da Escritura, como a Haggadah. O que é interessante, né, em relação a Haggadah e o Midrash é que, para o judeu, né, nesse sentido, a lei, por ser divina, as escrituras, por serem divinas, não esgota o sentido. Então, isso vai estar sempre crescendo, né? Então, entenda a confusão que deveria ser um judeu simples, que não era líder, que não tinha poder econômico nenhum, e os líderes religiosos estavam sempre inventando alguma coisa em cima da lei. Jesus vai bater em cima disso, né? Então, Jesus está batendo sobre essas interpretações, em cima de interpretações e interpretações, né? Quando o texto fala lá, não matar é não matar, ponto, acabou. Não adianta ficar inventando coisa, né? Ficar inventando maneiras de fugir, de se escapar, né, desses textos. Então, é justamente essa questão da lei oral e lei escrita, isso tudo está surgindo nesse período aí do intertestamento. Então, literariamente, é um período rico, certo? É um período cheio de questões, né, que estão ali fervendo, né, teológicas, legais, né, dentro do judaísmo. Então, é um período importante para a gente conhecer, principalmente a questão da literatura. Né? Eu mostrei esses 2 livros para vocês, mas tem outros, né, sobre Midrash. Deixa eu pegar aqui o do Midrash aqui, calma aí. Ó, esse aqui é o Midrash. Então, aqui vem aí uma explicação, né, sobre o que é. Esse é da editora Paulus. Então, só para ter uma ideia do que seria o Midrash. Ó, Êxodo Rabá 5:9, sobre Êxodo 4:27. Deus disse a Arão: vai à frente de Moisés no deserto, como está escrito: Deus, por sua voz, ressoa maravilhas. O que significa ressoa maravilhas? Quando o santo bendito, seja ele, deu a Torá sobre o Sinai, fez ver a Israel por sua voz maravilhas de maravilhas. Como? O santo bendito, seja ele, falava, a voz partia, percorria o mundo inteiro e voltava. Os israelitas ouviam a voz que lhes chegava do sul e corriam para o sul, a fim de captá-la. Do sul, a voz passava para o norte e corriam em direção ao norte. Do norte, ela passava para o oriente e eles corriam em direção ao oriente. Do oriente, ela passava para o ocidente e eles corriam para o ocidente. O que ele está fazendo aqui? Ele está extrapolando o sentido do texto. Né? O que ele está querendo dizer, explicar? A ideia do que é ressoar maravilhas. E aí ele está discorrendo todo um texto. Aqui, ó, isso aqui é o Midrash, ó, esse pedaço todo aqui, só para poder falar do que é a expressão
ressoa maravilhas. Então, seria uma espécie de poema, né? de uma liberdade literária em cima de temas, de ideias, de versículos bíblicos. Mas levando em conta que, para o judeu, isso era uma extensão do significado das Escrituras. Que, lembrando, a Escritura é divina, então o sentido não pode ser único. O sentido ele é variado. Muita gente hoje usa isso aí, né, como argumento para inventar as mais variadas besteiras possíveis, né? Mas não é isso. Não é uma liberdade de falar o que quer, mas seria uma ideia de expandir, né, ideias e conceitos, mas sem, né, a ideia seria sem manipular, mas é um perigo, né? Então, o Midrash é isso. O Midrash é uma forma de interpretar o texto bíblico, mas também é uma coleção, né? É uma reunião desses discursos que são feitos aí em cima dos textos. Então, eu dei como exemplo aí a Haggadah, o Midrash, né? São exemplos de textos aí que a gente tem que estão aí nesse período intertestamentário, estão na mentalidade do povo. Aí Jesus, de repente, vai lá e fala algo que destoa, né, de algo que eles estão acostumados a ouvir. Por isso que Jesus não era bem visto pelas autoridades religiosas. Porque quem podia interpretar as escrituras eram só eles. Jesus vai lá e é curto e grosso. Ó, vocês estão interpretando errado, não é assim. A escritura não está errada, está errada é a maneira como vocês interpretam. Né? Isso que a gente já viu. Vamos ver aqui algumas características. Durante o período intertestamentário, a região da Palestina estava sob domínio romano, o que teve grande impacto na vida dos habitantes locais. Além disso, a cultura grega também exerceu uma forte influência sobre a região, especialmente nas cidades mais importantes, como Jerusalém. Essa mistura de culturas resultou em um ambiente religioso e político complexo e diversificado. Até hoje, né? Lá é meio complexo. Nesse contexto, surgiram diversos grupos religiosos, como os fariseus e os saduceus, que buscavam interpretar e aplicar as leis religiosas judaicas de maneiras diferentes, como a gente viu aí, né? Halaká, Haggadah, né? Mishnah, Midrash. Enquanto os fariseus eram mais populares e defendiam uma interpretação mais ampla da lei, os saduceus eram mais conservadores e limitavam-se a seguir apenas o que estava escrito na Torá. Esses grupos tiveram um papel fundamental na formação da sociedade judaica da época e continuaram a existir durante o período do Novo Testamento. O próprio Paulo, né, diz a tradição que ele era um fariseu, né? O que provavelmente, segundo alguns, ele deveria ser casado e, ao aceitar Jesus, ele é expulso da família, porque todo fariseu deveria ser casado. A influência do período intertestamentário no Novo Testamento. O período intertestamentário, também conhecido como período helenístico, foi um momento de grande transformação na história da região, que hoje é conhecida como Oriente Médio. Com a conquista da região pelos gregos e, posteriormente, pelos romanos, houve uma intensa troca cultural e linguística, que deixou marcas profundas no pensamento religioso e político da época. Eu estava falando de uma aula essa semana, quando a gente vai traduzir um termo do grego na Bíblia, a gente tem que levar em conta a questão cultural. Tanto que o dicionário, para se traduzir o grego da Bíblia, é o dicionário léxico do Novo Testamento. Porque um termo no Novo Testamento ele pode ter um sentido que não é o do grego clássico, usado na filosofia, nem o do secular, que é falado hoje. Então, a gente precisa entender o que aquele termo significava naquela época, dentro daquela cultura. Então, por isso, entender esse ambiente cultural para a gente é importante. Essa influência pode ser observada claramente no Novo Testamento, tanto na linguagem utilizada quanto nas ideias religiosas e políticas presentes nos textos. Por exemplo, a figura do Messias
tão importante para os judeus da época foi moldado em grande parte pela cultura grega e pelas expectativas políticas dos judeus em relação à libertação do domínio romano. Então, essa figura do Messias como um indivíduo é algo que vai surgir nesse período, que até então, Messias era até entendido como a ideia do próprio povo de Israel, não apenas uma pessoa, mas Israel seria aquele enviado por Deus, né, que iria salvar o mundo, né, seria o guia para o mundo. Né? Vamos ver aí, ó. A figura do Messias é uma das principais influências do período intertestamentário no Novo Testamento. Durante o período intertestamentário, os judeus esperavam ansiosamente pela vinda do Messias, um líder que libertaria Israel do domínio estrangeiro e estabeleceria um reino justo e próspero. Essa expectativa messiânica é claramente refletida no Novo Testamento, onde Jesus é apresentado como o Messias prometido. E aí, gente, mais uma vez, por que o judeu fica escandalizado com Jesus? Porque ele não liberta Israel, ele não tem pretensões políticas, ele vem com esse papo de paz e amor, perdão, vida eterna, meu reino não é daqui. Como é que esse cara é o Messias? Por isso que para o judeu é tão absurda a ideia de Jesus ser o Messias do Antigo Testamento. Outra influência importante do período intertestamentário, no Novo Testamento, é a crença na ressurreição dos mortos. Durante esse período, surgiram diversas correntes religiosas que acreditavam na ressurreição como uma das principais promessas divinas. Essa crença é fundamental para entender passagens como a ressurreição de Jesus e a promessa de vida eterna aos fiéis. Se você pensar bem, o Evangelho de João é um dos poucos que vai apresentar a ideia de vida eterna. Os outros evangelhos não falam muito sobre isso. Né? Em Romanos, Paulo vai alertar, né, que há aqueles que duvidam da ressurreição. Então, a ideia da ressurreição não era necessariamente uma unanimidade, inclusive entre os cristãos. Até hoje, né, tem gente que não acredita que Jesus ressuscitou, né? Cristãos, né? Então, isso, assim, esse período, ele ajudou, né, a fortalecer algumas ideias que a gente vê muito presente hoje no Novo Testamento. Né? Gente, alguma dúvida, alguma pergunta em relação a isso aí que a gente conversou? Esse telefone sem fio é seguro? É o quê? Eu lembro que tinha uma brincadeira na escola, né? Que a gente sentava todo em círculo assim, né? Aí a professora falava no ouvido de uma pequena frase, tipo assim, o rato roeu o rei a roupa do rei de Roma, né? Por exemplo. Ah, E um ia falando no ouvido do outro, quando chegava do outro lado, o último para falar para a professora, falando assim, não, a banana foi pisada, não sei de onde. o telefone sem fio. É isso aí. Aí eu acho assim, numa questão de se conservar desta maneira, né? Conseguir se conservar Sim, mediante a fé, gente, é incrível, sabe? Isso aí é importante, Fortalece muito. mas teve muito Né? ruído. Teve muito Hum, ruído, entendeu? Mas se olhando. conservou assim. É isso que é o divino nas escrituras, né? É um É, material de mais de 2000 anos que está aí, mas tem muito ruído, né? Mas nenhum ruído que atrapalhe o sentido, né, do texto. Isso é legal, entendeu? é Mas fascinante, é tem fascinante. muito ruído, isso aí a gente tem que levar em conta, entendeu? E aí, gente, alguma pergunta, dúvidas? Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Então, beleza, então é isso. Então ficamos por aqui. Daqui a pouco eu mando aí os livros aí para vocês aí, né? As cópias. E vida que segue. Segunda-feira eu mando aí mais material e a gente está junto aí. Maravilha, Valeu. professor. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Valeu, gente. Bom Paz, do Senhor. descanso aí.